A parábola do bom pastor. Você já ouviu falar sobre o bom pastor? Ele é mais do que uma figura de linguagem ou um simples personagem da parábola. O bom pastor é aquele que conhece as suas ovelhas, as guia, protege e até mesmo dá sua vida por elas. Mas o que realmente significa ser uma ovelha desse pastor? E como essa poderosa parábola pode transformar nossa compreensão sobre fé, amor e sacrifício? Hoje, vamos explorar juntos o profundo significado da parábola do bom pastor, revelando o papel de Jesus como nosso guia e protetor. Prepare-se para descobrir o quanto essa mensagem pode impactar sua vida de forma espiritual e prática. Se você está pronto para entender o que é viver sob o cuidado do verdadeiro bom pastor, então fique comigo até o final deste vídeo. Vamos começar. A parábola do bom pastor é uma das mais ricas e poderosas metáforas de Jesus Cristo, encontrada no Evangelho de João, capítulo 10, nos versículos 1 a 18. Nessa passagem, Jesus se identifica como bom pastor, um título que revela verdades profundas sobre sua natureza e seu relacionamento com os crentes. Para compreender plenamente a profundidade dessa parábola, é essencial explorar o contexto histórico e cultural, o simbolismo do pastor e das ovelhas e as lições espirituais que Jesus nos ensina por meio dela. Contexto histórico e cultural. A imagem do bom pastor era muito familiar ao povo de Israel. A sociedade judaica era predominantemente agrícola e pastoril, e o papel do pastor era amplamente compreendido. O Antigo Testamento frequentemente descreve Deus como um pastor e seu povo como ovelhas. O Salmo 23, por exemplo, começa com as palavras: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará". O rei Davi, o mais famoso monarca de Israel, começou sua vida como pastor de ovelhas, e ele próprio viu a liderança de Deus como semelhante ao cuidado de um pastor para com seu rebanho. Na época de Jesus, os pastores eram vistos de maneira ambivalente. Eles eram associados ao trabalho árduo, à vigilância e ao cuidado. Por outro lado, devido à sua vida nômade e ao fato de muitas vezes viverem à margem da sociedade, eles não eram considerados as figuras mais respeitáveis. Mesmo assim, a imagem do pastor carregava um significado profundo de proteção e cuidado. Estrutura da parábola. A parábola começa com Jesus contrastando o bom pastor com ladrões, mercenários e falsos pastores. Ele diz que o verdadeiro pastor entra pela porta e é reconhecido pelas ovelhas, enquanto os ladrões entram por outros meios para roubar e destruir. Jesus, então, identifica como bom pastor aquele que dá sua vida pelas ovelhas, e em contraste com o mercenário que foge ao ver o perigo. A parábola se desenvolve em torno de 3 temas principais: o relacionamento entre o pastor e as ovelhas, o papel sacrificial do pastor e a exclusividade de Cristo como o único caminho para Deus. O relacionamento entre o pastor e as ovelhas. Na parábola, as ovelhas representam o povo de Deus e o pastor representa Cristo. Jesus destaca o vínculo profundo entre ele e suas ovelhas. Ele conhece cada uma pelo nome e elas reconhecem sua voz e o seguem. Isso ilustra a relação íntima e pessoal que Jesus tem com aqueles que nele creem. O uso da palavra conhecer vai além do simples reconhecimento, implica um conhecimento profundo, afetivo e relacional. Esse conceito é poderoso porque contrasta com a ideia de que Deus é distante ou indiferente. Jesus ensina que ele conhece seus seguidores de maneira individual e profunda, entendendo suas riquezas, medos e necessidades. Ao mesmo tempo, as ovelhas ouvem a voz do pastor e respondem a ela. Isso implica que os verdadeiros crentes têm discernimento espiritual para reconhecer a voz de Cristo em meio a outras vozes que competem por sua atenção. Jesus também menciona que existem outras ovelhas que não são deste aprisco, uma referência aos gentios, indicando que sua missão não é apenas para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. Essa inclusão universal revela o propósito missionário de Jesus de alcançar todas as pessoas, independentemente de sua origem étnica ou social. O papel sacrificial do bom pastor. Um dos aspectos centrais da parábola é o sacrifício do pastor pelas ovelhas. Jesus afirma claramente em João, capítulo 10, versículo 11: "Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas". Isso aponta diretamente para a morte de Jesus na cruz, onde ele ofereceu sua vida como expiação pelos pecados da humanidade. Esse sacrifício não é uma simples demonstração de amor altruísta, mas o cumprimento do plano redentor de Deus para salvar seu povo. O papel do pastor não era apenas guiar as ovelhas, mas também protegê-las de predadores e perigos. Isso exigia coragem e às vezes sacrifício.
No Antigo Testamento, o rei Davi, antes de se tornar monarca, enfrentou leões e ursos para proteger o rebanho de seu pai. Da mesma forma, Jesus se coloca entre suas ovelhas e o perigo, a fim de protegê-las, mesmo que isso signifique dar a sua própria vida. O contraste entre o bom pastor e o mercenário é significativo. O mercenário é aquele que cuida das ovelhas apenas por interesse financeiro. Quando o perigo se aproxima, ele foge, deixando o rebanho vulnerável. O mercenário apresenta os falsos líderes religiosos que estão mais preocupados consigo mesmos do que com o bem-estar espiritual do povo. Em contraste, Jesus, como bom pastor, está disposto a se sacrificar pelo bem das ovelhas, mostrando seu amor incondicional e sua fidelidade ao plano de Deus. Exclusividade de Cristo como caminho para Deus. Outro tema importante da parábola é a exclusividade de Cristo como único meio de salvação. Jesus afirma em João, capítulo 10, verso 9, "Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo." Essa afirmação é uma das declarações "Eu sou" de Jesus, que ecoa o nome de Deus revelado a Moisés em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando ele diz: "Eu sou o que sou." Ao se identificar como a porta, Jesus está afirmando que ele é o único caminho para a salvação e o relacionamento com Deus. Essa exclusividade desafia a ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Jesus é claro em sua declaração: é somente por meio dele que alguém pode ir ao Pai. Isso também reflete a missão de Jesus de reunir suas ovelhas e trazê-las para um relacionamento com Deus, um chamado que é feito a todas as pessoas, mas que exige uma resposta de fé. O significado espiritual e teológico. A parábola do bom pastor contém profundos ensinamentos teológicos e espirituais que refletem a natureza de Jesus e seu papel na redenção da humanidade. A parábola enfatiza a proximidade e o cuidado pessoal de Jesus por cada um que nele crê. Ele conhece as ovelhas pelo nome e as guia individualmente. Isso sugere que a salvação não é um conceito coletivo, mas uma experiência profundamente pessoal em que cada um é conhecido, amado e guiado por Cristo. O fato de que Jesus dá a vida pelas ovelhas é um dos aspectos centrais da teologia cristã. Sua morte sacrificial é o meio pela qual ele salva seu povo do pecado e da morte. A parábola antecipa a cruz, onde Jesus, como bom pastor, de fato entregou sua vida para proteger suas ovelhas dos predadores espirituais, o pecado e a condenação. A metáfora da porta deixa claro que Jesus é o único caminho para Deus. Embora haja muitas filosofias e religiões no mundo, Jesus afirma que somente por meio dele alguém pode encontrar a verdadeira salvação e segurança espiritual. Isso reafirma a exclusividade de Cristo na obra redentora. A parábola também adverte contra os falsos líderes espirituais. Esses mercenários não têm um interesse genuíno nas ovelhas e estão dispostos a abandoná-las diante do perigo. Isso reflete a crítica de Jesus aos líderes religiosos de seu tempo, que eram mais preocupados com seus próprios interesses do que com o bem-estar espiritual do povo. Hoje, isso serve como um lembrete de que nem todos os que afirmam ser líderes espirituais estão verdadeiramente comprometidos com a verdade e o cuidado do rebanho de Deus. Em relação às outras ovelhas, isso aponta para a missão universal de Jesus. Embora seu ministério tenha começado com os judeus, seu plano era incluir todos os povos no seu rebanho. Isso prefigura a expansão do evangelho para os gentios e o estabelecimento de uma nova comunidade de crentes composta por pessoas de todas as nações. Aplicação na vida cristã. A parábola do bom pastor tem uma aplicação direta e prática na vida de todo aquele que crê no Senhor. Primeiramente, ela nos desafia a reconhecer Jesus como nosso único pastor e guia. Em um mundo cheio de vozes que tentam nos distrair e nos desviar, é essencial que aprendamos a discernir e seguir a voz do bom pastor. Em segundo lugar, a parábola nos chama a confiar no cuidado sacrificial de Cristo. Sabemos que Ele deu sua vida por nós e que está presente em nossas lutas, oferecendo proteção e orientação. Isso nos dá confiança para enfrentar os desafios da vida, sabendo que estamos sob os cuidados de um pastor amoroso. Além disso, a parábola nos lembra de nossa responsabilidade de sermos pastores uns dos outros. Embora Jesus seja o bom pastor, Ele também nos chama a cuidar dos outros, especialmente daqueles que estão em perigo espiritual ou emocional. Isso implica que temos um papel ativo em apoiar uns
uns aos outros e em proteger o rebanho de Deus. O chamado ao discipulado. A parábola também nos convida a um comprometimento mais profundo no discipulado cristão. Ser uma ovelha de Cristo não é uma experiência passiva, ao contrário, ela exige uma resposta ativa de ouvir, seguir e confiar no pastor. Jesus afirma que suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Ouvir a voz de Jesus implica uma vida de devoção, oração e estudo das Escrituras para discernir sua vontade. Segui-lo, por sua vez, significa conformar nossas vidas ao seu exemplo de amor, sacrifício e obediência ao Pai. O discipulado, portanto, é uma caminhada contínua de escuta e obediência. A metáfora do bom pastor e das ovelhas mostra que o crente não está sozinho nessa jornada. O bom pastor está sempre presente, guiando e protegendo, mas cabe a cada pessoa responder ao seu chamado. Além disso, o discipulado envolve um reconhecimento da própria vulnerabilidade. Assim como as ovelhas, somos dependentes do pastor para nossa segurança e sustento. Essa dependência nos lembra de nossa fragilidade e da necessidade constante de nos voltarmos para Cristo, em quem encontramos força, direção e vida eterna. A proteção sob o cuidado de Cristo. Um dos aspectos mais reconfortantes da parábola do bom pastor é a promessa de proteção divina. Isso proporciona grande consolo aos que creem no Senhor, especialmente em tempos de incerteza e perigo. A proteção de Cristo não significa que estamos imunes às dificuldades da vida, mas que estamos espiritualmente seguros nele, independentemente das circunstâncias externas. Essa proteção espiritual se estende para além da vida terrena. A promessa de vida eterna está centralizada na missão de Cristo como bom pastor. Ele não apenas cuida de suas ovelhas aqui e agora, mas garante que aqueles que nele creem terão vida eterna, uma segurança que transcende a morte. O papel dos líderes cristãos como pastores. Embora Jesus seja o único e verdadeiro bom pastor, a metáfora do pastor é aplicada também aos líderes espirituais na comunidade cristã. Pastores, bispos, anciãos e outros líderes da igreja são chamados a refletir o cuidado e a liderança de Cristo em seu pastoreio no rebanho de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 a 4, o apóstolo Pedro exorta os líderes da igreja a pastorearem o rebanho de Deus que está sob seus cuidados, olhando por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer que seja. Esses líderes devem ser exemplos de serviço e sacrifício, imitando o bom pastor que deu sua vida pelas ovelhas. Essa responsabilidade é um lembrete para os líderes espirituais de que seu papel é servir ao rebanho com humildade, compaixão e dedicação. Além disso, os pastores humanos são falíveis e limitados. A parábola nos lembra que, em última análise, o próprio Jesus é o único pastor perfeito. Portanto, os crentes são chamados a colocar sua confiança primeiramente em Cristo e não nos líderes humanos, que, embora importantes, são apenas servos do pastor supremo. A missão de alcançar as outras ovelhas. Outro ponto central da parábola do bom pastor é a menção de outras ovelhas que não são deste aprisco. Essa declaração foi revolucionária no contexto da época de Jesus, quando o povo judeu se via como povo escolhido de Deus. Ao dizer que ele tinha outras ovelhas, Jesus estava aludindo à inclusão dos gentios, as nações fora de Israel, no plano de salvação de Deus. Essa missão universal de Cristo é enfatizada em todo o Novo Testamento, particularmente após a ressurreição, quando Jesus ordena aos seus discípulos que façam discípulos de todas as nações. Essa parte da parábola também tem implicações profundas para a igreja de hoje. Os cristãos são chamados a ser missionários, a continuar a obra de Cristo, buscando as ovelhas perdidas e levando-as de volta ao aprisco. A missão de Cristo é inclusiva e universal, e ele nos chama a participar dessa missão de evangelização e discipulado, alcançando aqueles que ainda não ouviram sua voz. Uma relação de confiança e dependência. A parábola destaca a confiança mútua entre o pastor e as ovelhas. As ovelhas conhecem a voz do pastor e confiam nele para guiá-las e protegê-las. Essa confiança é crucial para o relacionamento entre o crente e Cristo. Somos chamados a confiar em Deus como nosso guia, mesmo quando não compreendemos completamente o caminho à nossa frente. Essa confiança também envolve dependência. Assim como as ovelhas são totalmente dependentes do pastor para a sua sobrevivência, nós, como aqueles
aqueles que creem em Cristo somos dependentes dele para nossa salvação, proteção e provisão espiritual. Jesus nos convida a uma vida de dependência radical nele, reconhecendo que sem ele somos vulneráveis e perdidos. Em um mundo que valoriza a autossuficiência e a independência, a mensagem da parábola do bom pastor desafia essas noções. Ela nos chama a abandonar a ilusão de que podemos controlar nossa vida espiritual sozinhos e abraçar nossa necessidade do bom pastor. Essa dependência, longe de ser uma fraqueza, é a base de uma vida cristã forte e segura. A promessa de vida abundante. Uma das promessas mais ricas da parábola do bom pastor é a de vida abundante. Jesus afirma em João, capítulo 10, versículo 10, "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Essa vida abundante não se refere apenas à existência material, mas a uma vida plena de significado, propósito e comunhão com Deus. Vida abundante significa viver em comunhão com Cristo, experimentando seu amor, graça e misericórdia em todas as áreas da nossa vida. É uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo, onde somos libertos da escravidão, do pecado e da morte. Essa vida é caracterizada pela paz que excede todo entendimento, pela alegria que é plena em Cristo e pela certeza da vida eterna. Essa abundância também envolve um novo tipo de liberdade. Jesus, o bom pastor, nos liberta das amarras do medo, do pecado e da morte e nos conduz a pastos verdejantes, onde encontramos sustento e repouso espiritual. Em contraste com os ladrões da parábola que vêm para roubar, matar e destruir, Jesus oferece uma vida repleta de bênçãos e segurança. A relação com outras parábolas de Jesus. A parábola do bom pastor está em sintonia com outras parábolas de Jesus que utilizam as imagens das ovelhas e do pastor. Por exemplo, na parábola da ovelha perdida, Jesus descreve o pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar aquela que se perdeu. Esse relato enfatiza a alegria de Deus quando um pecador se arrepende e volta para ele. Ambas as parábolas sublinham o cuidado e a diligência de Deus em buscar aqueles que estão perdidos. Elas também revelam o coração compassivo de Cristo, que se preocupa profundamente com cada pessoa e faz tudo o que é necessário para trazê-la de volta ao aprisco. Essas histórias também ecoam as advertências do Antigo Testamento contra falsos pastores e líderes religiosos que não cuidavam adequadamente do povo de Deus. Em Ezequiel 34, Deus condena os pastores de Israel que estavam explorando o rebanho e promete que ele mesmo virá para ser o pastor do seu povo. A vinda de Jesus como bom pastor é o cumprimento dessa promessa divina. E então, o que você achou deste vídeo? Gostou de saber tudo que tem por trás da parábola do bom pastor? Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe nos comentários o que mais te surpreendeu. Nós vamos adorar ler seus comentários. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.